A paz do Senhor, prezado rádio ouvinte. Existem palavras na Bíblia que não foram escritas somente para assustar, mas também para despertar. E seu cumprimento ao pé da letra ao longo da história serve de prova de que as profecias bíblicas devem ser entendidas como literais e não como palavras simbólicas, figuradas ou espirituais. E mais ainda, a palavra deve ser levada a sério. Contra fatos não há argumentos. Em Levítico capítulo 26, verso 18, o Senhor diz: se ainda assim com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Esta não é a voz de um Deus que perdeu o controle, mas de um Pai fiel que cumpre a sua palavra e governa a história. Contra fatos não há argumentos. Aqui em Levítico 26, Deus fala com absoluta clareza ao seu povo Israel. Ele estabelece bênçãos para a obediência, mas também faz advertências severas para a rebeldia. 3 vezes, no verso 18 que lemos, e também nos versos 21 e 24, o Senhor repete a expressão solene de que vai castigar o povo de Israel 7 vezes mais se não ouvirem ao Senhor, ou seja, se não o obedecerem. Essa advertência não é poética, não é simbólica ou alegórica. Ela é real, é literal e revela a intensidade, progressão e fidelidade. Deus não ameaça em vão. Ele cumpre a sua palavra, tanto na bênção quanto na disciplina. A história de Israel confirma isso de forma impressionante. E isso que está acontecendo anula por completo aqueles que ficam querendo interpretar as profecias de maneira simbólica, espiritual ou alegórica. Contra fatos não há argumentos. Eles deliberadamente ignoram versos bíblicos como este: o Senhor ama a Israel para sempre. 1 Reis, capítulo 10, verso 9. E em 2 Crônicas 9:8 diz: o Senhor ama a Israel para o estabelecer para sempre. 6 acontecimentos literais nos mostram que as profecias de Deus são literais e são coisa séria. Em 6 acontecimentos, o povo de Israel correu risco de extinção. Vamos arrolá-los, ainda que brevemente. Primeiro, o cativeiro assírio em 721 a.C. O reino do norte de Israel rejeitou os profetas, misturou-se com a idolatria e desprezou a aliança. Eram 10 das 12 tribos. O resultado foi a invasão assíria e a dispersão das 10 tribos. Um povo arrancado da sua terra, exatamente como Moisés havia advertido muitos séculos antes. Segundo, o cativeiro babilônico em 605 a.C. Judá e a tribo de Benjamim seguiram o mesmo caminho. Jerusalém foi cercada, o templo destruído e a elite levada cativa para a Babilônia. Jeremias, o profeta, chorou muito, mas reconheceu que as misericórdias do Senhor renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações 3:23. Isso é importante para nós cristãos sabermos. Deus disciplina Israel, mas Israel não perde seu status perante o Senhor.
Assim também Deus disciplina o cristão, mas este não perde a salvação. Terceiro, a opressão sobre Antíoco Epifânio, no tempo de 1168 a 165 a.C. O governante Seleucida profanou o templo e tentou apagar a identidade judaica da terra. Foi uma tentativa brutal de helenização forçada. Ainda assim, Deus preservou um remanescente fiel. Quarto, a destruição de Jerusalém no ano 70 da nossa era. O Senhor Jesus havia advertido: não ficará aqui pedra sobre pedra. As palavras de Jesus falam de um cumprimento literal. Isso está em Mateus 24, 2. Os romanos destruíram a cidade e o templo. Historiadores como Flávio José relatam mais de 2 milhões de judeus mortos na guerra contra os romanos. Foi um dos episódios mais devastadores da história humana. E também um eco direto das advertências de Levítico, capítulo 26. Quinto, a opressão e repressão sobre Aélio Adriano, a partir do ano de 135 depois de Cristo. Após o levante liderado por Bar Koba, apoiado pelo rabino Akiva como falso Messias, Roma decidiu apagar Israel do mapa. Ou seja, o povo e a nação de Israel deveriam ser exterminados. Jerusalém foi renomeada como Aélia Capitolina e os judeus restantes foram proibidos de entrar na cidade. E ainda mudaram o nome da terra de Israel, Eretz Israel, para Síria, Palestina. Foi uma tentativa deliberada de extinguir o povo e a sua memória. Se Satanás conseguir destruir o povo de Israel, ele provaria que Deus mentiu e não tem moral para ser Deus. No Salmo 83, verso 3 a 4, diz: tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. A própria Bíblia nos diz que a tentativa de exterminar os judeus e apagar Israel da história não é apenas moderna, mas já era um plano muito antigo. É a influência de Satã. Recentemente os nazistas falharam e os islâmicos atuais também falharão, porque Deus é fiel e a sua Bíblia não falha. Sexto, o Holocausto, nos anos de 1939 a 1945, a chamada solução final nazista, foi uma das expressões mais sombrias do mal dentro do ser humano. Os nazistas visavam exterminar o povo judeu do mundo todo, mas Israel não foi destruído. Poucos anos depois, em 1948, a nação renasceu, algo sem paralelo na história, no cumprimento espetacular de outra profecia bíblica de que Israel nasceria em um só dia e de uma só vez. Não aos poucos, mas de uma só vez. É só ler Isaías capítulo 66, versos 5 a 8. E isso aconteceu literalmente. Mark Twain, o pai da literatura norte-americana, um escritor no século XIX, já havia perguntado: qual é o segredo da imortalidade dos judeus? A resposta está em Deus, o Senhor, o Deus da Bíblia, e a sua fidelidade, pois Deus é Deus de aliança. Existem diversos versos bíblicos que falam que Deus é o Deus de aliança, mas destacaremos o verso 44 de Levítico 26. Mesmo assim, estando eles na terra de seus inimigos, não os rejeitarei,
nem me aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Deus é Deus de aliança. Uma vez feita a aliança, ela é para sempre. A aliança permanece mesmo em meio à disciplina. Podemos citar ainda Deuteronômio 7:9, que diz que a fidelidade divina é permanente, e também Jeremias 35 a 36, que diz que a aliança é mais firme que o próprio universo, o próprio cosmos. Esses 6 casos aconteceram ao longo da história. E sétimo, o 7º caso será a perseguição na grande tribulação. As Escrituras nos indicam que ainda haverá uma tentativa global de extermínio do povo judeu na grande tribulação. É só você ler Daniel capítulo 12, Zacarias, Apocalipse, etc. Contudo, essa última investida não terminará em derrota para Israel, mas na manifestação gloriosa e visível do Messias. A chave teológica para a compreensão é disciplina e não rejeição. E o capítulo 26 de Levítico não termina no castigo, mas na promessa: não os rejeitarei, porque eu sou o Senhor seu Deus. Quem fica falando por aí, inclusive alguns modernos pregadores, que Deus rejeitou Israel e adotou a igreja, além de estar indo contra as Escrituras, não sabe o que está falando. Deus disciplina Israel porque o ama, e essa disciplina prepara o caminho para a redenção final. Agora, isto é para você, cristão. Se Deus não rejeitou Israel, mesmo diante de tantas falhas e infidelidades, isso nos garante que ele também não rejeita o cristão por não conseguir ser perfeito. A salvação não se apoia na perfeição humana, ou não se apoia em obras, mas na fidelidade divina. Deus disciplina, corrige e restaura os seus filhos, mas não quebra a sua aliança com aqueles que confiam nele. Em casa você leia Salmo 89, os versos 30 a 35. Os versos falam que, apesar de seus erros, o povo de Israel não será rejeitado, e no final do verso 33, ele diz: mas jamais retirarei dele, de Israel, a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, nem violarei a minha aliança. Todas essas dores, quer dizer, 7 castigos, apontam para uma verdade maior. Israel rejeitou o Messias, mas o Messias não rejeitou Israel. Israel serve de prova não só da existência de Deus, mas também de que Deus controla a história. Não resta-nos nada a fazer a não ser dar glória a Deus o tempo todo. Jesus é o filho de Davi, o servo sofredor de Isaías 53, o rei que voltará para reinar sobre o mundo a partir de Sião de Jerusalém. Nele, juízo e misericórdia se encontram. E na Bíblia está escrito: os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, quer dizer, não se anulam. Romanos 11, 29. Deus não muda. O modus operandi divino é o cumprimento literal. Para terminar, podemos citar algumas conclusões práticas. Primeiro, Deus cumpre fielmente a sua palavra, inclusive as advertências, e cumpre literalmente, não cumpre simbolicamente, como querem certos teólogos hoje. Segundo, a Bíblia é historicamente confiável e espiritualmente infalível. Deus seja louvado. Terceiro, a disciplina divina nunca anula a aliança. Quarto, Israel é prova de que Deus governa a história. Quinto, se Deus cumpre literalmente suas promessas a Israel, o cristão pode confiar plenamente em tudo o que está escrito nas Escrituras. E sexto e último,
A esperança final não está em sistemas humanos, religiosos, não está nas diversas políticas que os homens criaram, mas sim em Jesus Cristo, o Messias de Israel e Salvador do mundo. Charles Haddon Spurgeon disse certa vez: Deus nunca quebra sua aliança, ainda que seu povo quebre o coração. Que essa mensagem fortaleça a sua fé, esclareça sua mente e conduza seu coração para receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, pois Ele é aquele que é o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém.